Olá, meus alunos, eu sou o professor Ariel. Estamos aqui para gravar mais uma videoaula e a videoaula de hoje vai ser sobre a disciplina de português. O tema abordado vai ser crônica. Nós vamos ver na aula de hoje o que é e quais são as características das crônicas, ok? Então, o que é crônica? Olha só. Então, a crônica, ela é um gênero textual, tá bom? É um tipo de texto. E nesse tipo de texto, a gente vai ver uma narrativa do cotidiano, que pode envolver uma personagem ou mais de uma personagem nesse tipo de texto. Então, nós vamos trabalhar nesse tipo de texto. Vamos perceber uma linguagem simples, uma linguagem informal e uma linguagem descontraída, ok? Nas crônicas também, o narrador ele vai poder ser uma personagem do texto, então o narrador vai estar inserido na história, ou ele vai ser apenas um narrador observador. É quando ele não participa da história, ele apenas está narrando a história, ok? Então, é uma característica também que a gente vai encontrar nesse gênero textual. Onde é que a gente encontra as crônicas? Olha, geralmente nós encontramos as crônicas em jornais, em revistas e em meios de comunicação, por ser um texto curto e por possuir essas características, uma linguagem simples, informal e descontraída. Tá bom, pessoal? Quais são os tipos de crônica? Existem vários, tá? Vou destacar aqui, existe a crônica narrativa, a crônica humorística, a crônica descritiva, a crônica histórica, a crônica jornalística, a crônica ensaio, a crônica filosófica e a crônica lírica. Nós vamos estar trabalhando um exemplo de crônica em cada aula para fixar na nossa memória os tipos de crônica, tá bom? Vamos estar trabalhando de forma bem devagar para que vocês possam entender a dinâmica das crônicas, esse gênero textual. Quais são as características de uma crônica? Só para reforçar. Então, destaquei aqui 4 características de uma crônica. Toda crônica vai ter, primeiro, vai ter poucos personagens, às vezes nenhum personagem, tá bom? Segunda característica, vai ter um caráter crítico sobre comportamentos e situações. Então, a crônica vai ser uma narrativa do cotidiano, do dia a dia, tá certo? Mas nessa narrativa nós iremos perceber uma crítica em relação ao comportamento, em relação à situação. Então você vai conseguir identificar isso. Terceira característica das crônicas, olha, é um texto de fácil compreensão, curto e objetivo, tá bom? Não vai ser um texto de muitas páginas, 10 páginas, 15, 20 páginas, não, tá? Vai ser um texto de uma página e meia, às vezes meia página. Então, é um texto curto, só que ele é bem fácil de compreender e ele é objetivo. Essa é a característica também da crônica. E a quarta característica, nós vamos ter o uso de humor crítico, irônico e sarcástico. Então, você, durante a leitura de uma crônica, você vai perceber humor, você vai perceber uma ironia, você vai perceber um sarcasmo por parte do autor em relação a uma situação que ele está trabalhando no texto, ok? Então, essas são características das crônicas. Quais são os principais cronistas brasileiros? Destaquei 5, tem vários, tá? Mas destaquei 5 aqui, ó. Machado de Assis, Lima Barreto, Cecília Meirelles, Rubem Braga, Clarice Lispector, e a gente pode colocar nessa lista também, eu acabei esquecendo, Carlos Drummond de Andrade, tá bom? Então são os principais cronistas brasileiros, tem outros, mas eu quis dar ênfase a esses aqui, iremos trabalhar alguns textos deles, algumas crônicas deles, vai ser muito bom para nós, tá bom? Então vamos lá, eu coloquei um exemplo aqui de crônica de um autor cronista chamado Luiz Fernando Veríssimo, tá? Então essa crônica é o que eu trouxe na aula de hoje para que vocês pudessem entender esse gênero textual, compreendessem algumas situações e no final faço algumas perguntas para trazer à mente de vocês essas informações que eu acabei citando na aula. Então vamos ler a crônica que eu separei aqui para a aula de hoje. A bola é o título da crônica. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentiu ao ganhar sua primeira bola.
uma número 5 sem tento oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse: legal. Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola à procura de alguma coisa. Como é que liga? Perguntou. Como? Como é que liga? Não se liga. O garoto procurou dentro do papel de embrulho. Não tem manual de instrução? O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros. Que os tempos são decididamente outros. Não precisa manual de instrução. O que é que ela faz? Ela não faz nada. Você é que faz coisas com ela. O quê? Controla, chuta. Ah, então é uma bola. Claro que é uma bola. Uma bola bola? Uma bola mesmo. Você pensou que fosse o quê? Nada não. O garoto agradeceu, disse legal de novo. E dali a pouco o pai o encontrou na frente da TV, com a nova bola do lado, manejando os controles de um videogame. Algo chamado Monster Baú, em que times de monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma de bip eletrônico na tela, e ao mesmo tempo que tentavam se destruir mutuamente. O garoto era bom no jogo, tinha coordenação e raciocínio rápido, estava ganhando da máquina. O pai pegou a bola nova e ensaiou algumas embaixadas. Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, como antigamente, e chamou o garoto. Filho, olha! O garoto disse, legal, mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recapturar mentalmente o cheiro de couro. A bola cheirava nada. Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou, mas em inglês, para a garotada se interessar. Então esse texto aqui, tá, é um exemplo de crônica. Perceba que no final a gente vai encontrar um pouco de sarcasmo por parte do pai, quando ele diz assim, olha, talvez o manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou, mas em inglês, para a garotada se interessar, ou seja, um manual de instrução em inglês. A garotada não vai entender nada do que tiver escrito no manual, né? Até porque a gente vai começar a estudar inglês ainda no 6º ano e geralmente a garotada de hoje não lê nada em inglês. A gente não consegue perceber ainda, ter esse olhar para a língua inglesa. Mas vamos ter, tá? Vocês vão ter essa disciplina. Mas aqui tem esse humor, tá bom? E quais são as características desse texto? O que a gente pode tirar dessas informações aqui referente às crônicas? Ó, primeira pergunta: quem são os personagens? Então, toda a crônica vai ter um personagem, às vezes não vai ter nenhum. Essa tem? Tem. Quem são? O pai e o filho. Outra pergunta que a gente pode fazer lendo essa crônica: qual o presente que o pai comprou para o seu filho? Qual foi o presente? Uma bola. Então, ele deu uma bola de presente para o filho. Qual foi a reação do garoto ao receber o presente? Ele gostou? Ele ficou animado? Ele ficou entusiasmado? Não, ele só disse legal e deixou a bola de lado. Entendeu? Como você imagina que o pai se sentiu ao ver a reação do filho? Então, qual foi a reação? Como você acha que o pai se sentiu ao ver que o filho não fez caso do presente que ele entregou? Que na época dele, do pai, perceba que ele disse na época dele, uma bola, a bola era de couro na época dele, era algo sensacional, né? Enchia o coração do pai de alegria em lembrar só do tempo em que ele brincava com a bola que o pai lhe deu de presente. E ele, ao ver a reação do filho, certamente ficou triste, né? Então, outra pergunta aqui, essa é bem interessante e eu quero que vocês aprendam a discernir isso no texto. Nesse texto, o narrador, ele participa ou só conta a história? Então, nesse texto, o narrador é um participante ou ele é um narrador observador? Então, lendo o texto, você já conseguiu visualizar? Ele é um narrador observador. Então perceba que você não vai ver menção do narrador durante o texto, tá bom? Você vai ver apenas os dois personagens, o pai e o filho, e o diálogo entre eles. Mas a participação do narrador você não encontra. Então isso significa que nessa crônica, nesse tipo de crônica aqui citado,
o narrador ele é do tipo observador, ok, pessoal? E é isso que eu quero, que vocês leiam as crônicas que eu for passando durante as aulas, durante as atividades, e vão extraindo as informações a partir desse texto, tá bom? Vou colocar uma atividade para vocês, é uma crônica também, dessa vez a crônica é de Carlos Drummond de Andrade, chamada O Torcedor. Então eu quero que vocês leiam a crônica, entendam e consigam, assim como eu fiz aqui nessa aula, tirar as informações do texto para responder a atividade, tá bom, pessoal? Então, um forte abraço e até a próxima aula.